Há 10.000 anos, em uma manhã coberta de orvalho, no que hoje chamamos de crescente fértil, um ser humano fez algo revolucionário. Não construiu uma ferramenta, não dominou o fogo, não pintou uma caverna. Simplesmente parou, curvou-se sobre a terra úmida e enterrou uma semente. Não por acaso, mas por intuição. Naquele momento silencioso, sem fanfarra ou testemunhas, nascia o maior experimento da humanidade. Imagine a audácia deste gesto. Por centenas de milhares de anos, nossos ancestrais foram nômades, seguindo manadas, coletando frutos, vivendo da generosidade incerta da natureza. Cada dia era uma negociação com a fome, cada refeição uma vitória temporária contra a extinção. E então, alguém ousou fazer uma aposta impossível. Que uma semente enterrada hoje poderia alimentar uma família meses depois. Essa não foi apenas a primeira plantação da história. Foi o primeiro ato de fé no futuro, o primeiro investimento, a primeira startup. E como toda grande inovação, começou com uma heresia. A ideia de que os humanos poderiam não apenas sobreviver da Terra, mas controlá-la, domesticá-la, fazê-la trabalhar para eles. O que nosso agricultor primitivo não sabia é que ao domesticar o trigo selvagem, estava simultaneamente sendo domesticado por ele. As espigas que não se quebravam ao vento, uma mutação genética fortuita, criaram uma dependência mútua. A planta precisava do homem para se reproduzir. O homem descobriu que precisava da planta para prosperar. Era um contrato escrito em DNA, selado com terra e regado com suor. Nas margens do rio Tigre e Eufrates, entre as montanhas do atual Iraque, Síria e Turquia, pequenos grupos de caçadores-coletores começaram a perceber padrões nas gramíneas selvagens. Trigo Remer, cevada, centeio, cada espécie contava uma história diferente de adaptação e de sobrevivência. As sementes que caíam e germinavam naturalmente eram diferentes daquelas que resistiam à colheita. Era como se a natureza estivesse sussurrando segredos sobre domesticação. Mas por que alguns grupos fizeram essa transição, enquanto outros permaneceram nômades por milhares de anos adicionais? A resposta não está apenas na geografia ou no clima. Está na disposição de correr o maior risco da história humana. Trocar a liberdade pela estabilidade, a aventura pela previsibilidade, a vida simples pela complexidade social que a agricultura inevitavelmente traria. As primeiras comunidades agrícolas não domesticaram as plantas, foram por elas seduzidas, manipuladas, controladas. O trigo selvagem era um mestre da persuasão. Suas espigas frágeis se esfacelavam ao menor toque, espalhando semente pelos campos como um estrategista militar distribuindo tropas. Mas algumas plantas mutantes desenvolveram uma estratégia diferente. Espigas que não se quebravam, que exigiam intervenção humana para liberar suas sementes. Era uma armadilha evolutiva perfeita. Essas plantas defeituosas se tornaram dependentes dos humanos para a reprodução, mas em troca ofereceram algo irresistível: previsibilidade. Os coletores que seguiam essas plantas
começaram a ficar mais tempo nos mesmos locais, retornando sazonalmente às mesmas áreas, criando os primeiros assentamentos semi-permanentes. A arqueologia nos revela uma transição fascinante nos sítios do Crescente Fértil. Ferramentas de pedra lascada dão lugar a implementos polidos. Fogueiras temporárias são substituídas por fornos de barro. Cestas de fibra trançada aparecem em maior quantidade, não para carregar coletas aleatórias, mas para armazenar colheitas planejadas. Cada objeto conta uma história de transformação comportamental. Os guardiões das gramíneas, como podemos chamá-los, desenvolveram conhecimentos especializados que hoje perdemos. Sabiam distinguir pelo tato a maturidade exata de cada espécie. Conheciam os ciclos lunares que afetavam a germinação. Descobriram que certas sementes precisavam ser acordadas com fogo controlado, outras com imersão em água, algumas com escarificação manual. Mas havia um preço oculto nessa aliança. Comunidades inteiras começaram a depender de safras específicas. Quando o clima mudava, quando pragas atacavam, quando as chuvas falhavam, não podiam simplesmente migrar para outras fontes de alimento. Estavam presas aos seus campos, tanto quanto suas plantas estavam presas a eles. Evidências arqueológicas sugerem que os primeiros grandes armazéns de grãos também se tornaram os primeiros alvos de conflitos organizados. Restos de aldeias queimadas e silos saqueados indicam que a agricultura criou simultaneamente riqueza e desigualdade, abundância e conflito. Os primeiros agricultores não apenas cultivavam plantas, cultivavam também as sementes da guerra. A agricultura não foi uma descoberta súbita, mas uma dança lenta e hipnótica entre humanos e plantas, estendendo-se por séculos. Cada sulco aberto no solo era um passo coreografado, cada semente plantada, um movimento na direção de um futuro incerto. As primeiras enxadas eram galhos retorcidos, ossos de animais grandes, pedras lascadas amarradas com tendões, ferramentas tão frágeis quanto a esperança daqueles que as empunhavam. Mas havia magia visceral nesse trabalho. Pela primeira vez na história humana, o esforço de hoje garantia o alimento de amanhã. Com essa segurança veio o luxo mais perigoso e transformador: tempo para pensar, para imaginar, para criar além da necessidade imediata de sobrevivência. A preparação da terra se tornou um ritual complexo. Cada movimento era carregado de significado, não apenas prático, mas espiritual. O momento certo para plantar dependia de observações astronômicas sofisticadas. A lua crescente para sementes que cresciam acima da terra, a minguante para raízes que se desenvolviam abaixo. O conhecimento se acumulava geração após geração, criando as primeiras tradições científicas da humanidade. A análise de esqueletos neolíticos revela uma transformação dramática na anatomia humana. Ossos mais robustos nos braços e ombros, devido ao trabalho constante com enxadas e foices. Dentes desgastados de formas diferentes, adaptados a uma dieta baseada em grãos. Corpos menores em estatura média, resultado de uma nutrição menos diversificada que a dos caçadores-coletores. A agricultura estava literalmente remodelando a espécie humana. O processo de domesticação não era unidirecional. Enquanto os homens selecionavam plantas com características desejáveis, sementes maiores, colheita mais fácil, resistência a pragas, as plantas também selecionavam humanos. Comunidades que desenvolviam melhores técnicas agrícolas cresciam e prosperavam,
Aquelas que falhavam desapareciam ou eram absorvidas por vizinhos mais bem-sucedidos. Evidências genéticas modernas mostram que algumas plantas domesticadas mudaram tanto que se tornaram espécies completamente diferentes dos seus ancestrais selvagens. O milho atual é geneticamente tão distante do teucinto selvagem quanto o lobo do poodle. Essa coevolução acelerada criou uma interdependência irreversível entre certas culturas humanas e as suas plantas domesticadas. Mas a abundância prometida pela agricultura veio acompanhada de novos tipos de vulnerabilidade. Comunidades inteiras podiam morrer de fome em meio a silos cheios, se pragas específicas atacassem suas monoculturas. A especialização que tornava a agricultura eficiente também a tornava perigosamente frágil. A grande ironia da Revolução Agrícola foi esta. Ao tentar dominar a natureza, a humanidade se tornou sua mais vulnerável prisioneira. Caçadores-coletores enfrentavam fome ocasional, mas agricultores criaram a primeira fome sistêmica da história. Quando as colheitas falhavam, e elas falhavam com regularidade devastadora, não havia escape. As opções eram morrer ou matar por comida. Análises osteológicas de cemitérios neolíticos revelam uma verdade perturbadora. Ossos de crianças mostram evidências de desnutrição crônica nunca observada em populações de caçadores-coletores. Períodos de escassez deixavam marcas permanentes do crescimento, criando anéis de fome nos ossos, como os anéis de seca nas árvores. A agricultura havia criado o primeiro sistema alimentar capaz de sustentar populações maiores, mas também o primeiro capaz de matá-las em massa. O maior paradoxo estava na matemática da sobrevivência. Agricultores trabalhavam 50% mais horas que os caçadores-coletores. Tinham dietas menos variadas, viviam em condições mais insalubres devido à concentração populacional e morriam mais jovens. Então, por que a agricultura se espalhou? Por que comunidades inteiras abandonaram estilos de vida comprovadamente mais saudáveis por esta existência mais difícil? A resposta, ela está no poder da irreversibilidade. Uma vez que na comunidade se comprometia com a agricultura, não havia volta. As habilidades de caça e coleta se perdiam em uma geração. O conhecimento sobre plantas selvagens desaparecia. A capacidade de ler sinais naturais para encontrar água e abrigo se atrofiava. Mas, criticamente, as populações agrícolas cresciam além da capacidade de retorno a estilos de vida nômades. A agricultura criou o primeiro sistema de dependência tecnológica da humanidade. Como viciados, os primeiros fazendeiros não podiam parar, mesmo quando reconheciam que suas vidas eram mais difíceis. Os campos plantados representavam investimentos irrecuperáveis. Os celeiros cheios de grão eram simultaneamente riquezas e correntes. Evidências arqueológicas mostram que conflitos armados se intensificaram dramaticamente com a agricultura. Sítios pré-agrícolas raramente mostram sinais de violência sistemática. Sítios agrícolas estão cheios de fortificações, armas especializadas, esqueletos com ferimentos de guerra. A riqueza concentrada cria alvos. A população sedentária criou vítimas fáceis. A dependência de colheitas criou motivação desesperada para o saque. Mas talvez o preço mais alto tenha sido psicológico. Pela primeira vez, humanos viviam constantemente preocupados com o futuro. Caçadores-coletores lidavam com necessidades imediatas. Agricultores tinham que planejar estações à frente, estocar para o inverno, prever o clima,
calcular sementes versus consumo. A ansiedade se tornou uma característica definidora da condição humana. Geneticistas modernos descobriram que populações que adotaram a agricultura cedo desenvolveram resistências específicas a doenças densamente populacionais, mas perderam imunidades a patógenos selvagens. Nossos corpos ainda carregam as marcas moleculares dessa transição. Somos literalmente descendentes de sobreviventes de uma das maiores apostas evolutivas já feitas. Hoje, enquanto você ouve essa história, carrega no seu DNA as marcas daquela primeira pessoa que enterrou uma semente. Suas células contêm mutações que surgiram para processar amidos complexos. Seus instintos incluem a ansiedade planejadora que manteve seus ancestrais vivos durante invernos longos. Sua capacidade de cooperar em grandes grupos deriva das pressões sociais criadas pela vida agrícola. A Revolução Neolítica não foi apenas uma mudança de subsistência, foi uma reprogramação da espécie humana. Em apenas 400 gerações, uma fração microscópica da história evolutiva, nos transformamos de pequenos bandos nômades em construtores de civilizações. A agricultura foi nossa primeira tecnologia verdadeiramente transformadora. O primeiro momento em que alteramos fundamentalmente nosso ambiente, em vez de simplesmente nos adaptarmos a ele. Mas os ecos daquela transformação ainda reverberam. Nossa moderna crise climática tem raízes na mentalidade agrícola de que a natureza existe para ser controlada. Nossos problemas de desigualdade social espelham os primeiros conflitos por terras férteis. Nossa ansiedade coletiva sobre o futuro é uma herança direta dos primeiros fazendeiros que tiveram que apostar suas vidas em colheitas incertas. A domesticação foi um processo de mão dupla que se estendeu por 10.000 anos e nunca realmente terminou. Assim como o milho moderno seria irreconhecível para os seus coletores ancestrais do teocinto, nós seríamos irreconhecíveis para os nossos ancestrais caçadores-coletores. A agricultura não apenas mudou o que comíamos, mudou quem somos. Considere que cada grão de arroz, cada espiga de milho, cada grão de trigo em sua cozinha é descendente direto daquelas primeiras sementes plantadas intencionalmente. Elas carregam não apenas nutrientes, mas histórias. Histórias de experimentação corajosa, de fracassos devastadores, de sucessos que salvaram comunidades inteiras. A verdadeira revolução não foi técnica, mas psicológica. A agricultura nos ensinou que podíamos moldar o futuro através de ações presentes, que sacrifícios hoje poderiam render benefícios amanhã, que a cooperação em larga escala era não apenas possível, mas necessária. Essas lições se tornaram os fundamentos de toda a civilização subsequente. Arqueólogos continuam descobrindo evidências de que a transição agrícola aconteceu independentemente em pelo menos 12 locais diferentes ao redor do mundo. Não foi uma descoberta única que se espalhou. Foi uma ideia cujo tempo havia chegado, surgindo simultaneamente onde quer que as condições fossem adequadas. Isso sugere que a agricultura não foi um acidente da história, mas uma inevitabilidade evolutiva. Então, da próxima vez que você morder um pedaço de pão, lembre-se, não está apenas se alimentando. Está participando de um ritual que conecta você diretamente aos primeiros humanos que ousaram apostar no amanhã. Está celebrando a maior startup da história, uma que transformou nossa espécie e o nosso planeta de maneiras que ainda estamos descobrindo.